Olá, bem-vindos ao canal Retratos da Política. Eu me chamo professor João Amorim e trago aqui um tema bastante polêmico para vocês, para a gente discutir no dia de hoje. O presidente Bolsonaro vai se reeleger em 2022? Uma pergunta aí que está na boca do povo, com essas novas incursões que o presidente vem fazendo ao longo ali do Nordeste e da região Norte. Recentemente, eu acho que foi ontem, ele esteve ali na região de Belém do Pará e está fazendo esse percurso aqui na região da Amazônia. E nessa região aqui ele não é muito bem aceito, assim como no Nordeste, né? Sempre foi reduto do PT, aquela região ali do Nordeste. Mas uma questão que é interessante a gente colocar aqui em pauta é que o Bolsonaro tem aumentado a sua credibilidade junto aos eleitores brasileiros, né? Recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha, ou da Folha de São Paulo, se não me engano, que mostra que a sua aceitação eleitoral está acima de 40%. Como é que a gente vai conseguir explicar isso, sendo que o Bolsonaro, desde que assumiu, praticamente não cumpre nenhum da sua pauta, nenhum dos fatores da sua pauta política? Recentemente ele elegeu para presidente da Câmara um deputado do Centrão, ou seja, fazendo acordo político com aquilo que ele deveria negar, né? Pelo menos que ele disse em campanha que ele negaria, né? A falta do combate ao desmatamento da Amazônia, a ideia de defender a cloroquina como uma panaceia para a Covid-19, ou seja, são vários elementos que vêm se mostrando nessa campanha que não são realmente, de fato, eficazes contra praticamente nada. E ainda assim ele vem aumentando a sua credibilidade no governo. Nem a saída do Sérgio Moro, né, como ministro da Justiça, diminuiu a sua credibilidade, ou seja, aparentemente o seu eleitorado é bastante fiel. O que a gente tem visto que é muito contraditório, por conta de que ele foi eleito com o ideal de defender principalmente o combate à corrupção, coisa que o Sérgio Moro fez questão de falar, que isso foi feito principalmente pela figura dele e através da Lava Jato, né? E que o Bolsonaro não fazia nenhuma questão de fazer esse combate à corrupção, tanto é que ele não tem feito. Ou seja, um dos fatores que a gente pode explicar, dar credibilidade a esse aumento da popularidade do Bolsonaro, são as ações dele junto à mídia, ou seja, comunicação. Ele faz lives frequentemente, ou seja, falando para o público dele e para outras pessoas, né, que são, no caso, outros eleitores, né? Ele tem usado bastante a mídia, coisa que, por exemplo, o PT não fez na última eleição. Um outro fator também que ele vai chamar para si, como dizendo que foi ele que criou, foi a questão do auxílio emergencial. Na verdade, foi a esquerda política que conseguiu se organizar e elevar o valor de R$ 200 para R$ 600, tá, do auxílio emergencial. Mas essa medida que foi a chamada esquerda, que criou a esquerda partidária, o Bolsonaro está trazendo para si, está aumentando a sua popularidade. Ou seja, um indivíduo que usa um discurso totalmente diferente, alijado daquilo que prega, né, e acaba fazendo outra coisa. E acaba ganhando ainda por cima de tudo isso. Além disso, ele tem ao lado um indivíduo que é totalmente liberal e ele teoricamente tem sido um indivíduo mais voltado para a presença do Estado, tanto no setor da economia quanto no setor político, mas no setor social em si não. Tanto é que ele ataca muito as universidades federais, os institutos sociais, inclusive os institutos ambientais, ou seja, um indivíduo que não se preocupa com o aspecto social em seu governo, tá? Mas o que tem existido é um conflito, né, teoricamente, entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem levado para frente na discussão das pautas das privatizações, e o Paulo Guedes tem trazido, pelo menos tenta trazer essa discussão das privatizações, como da Eletrobras e dos Correios, né, para querer ser aprovada o mais rápido possível, né? O Paulo Guedes, que é um liberal extremo, e essa pauta econômica ela não tem sido muito bem aceita dentro da população, muito menos dentro do governo, né? Tanto do Senado quanto da Câmara. Só que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia são farinha do mesmo saco. E o Bolsonaro tem se alinhado politicamente com esses dois indivíduos, né? Mais recentemente na tentativa de tentar tirar, né, ali o seu rabinho do fogo contra o impeachment, tá? O impeachment do governo. Ou seja,
O que a gente vê são uma série de situações totalmente anormais para um governo federal, praticado por esse indivíduo, e ainda assim ele consegue aumentar a sua popularidade por conta da falta, né, de proatividade, de protagonismo dentro das redes sociais e da mídia também da esquerda brasileira. Ou seja, o fortalecimento da direita ele passa muito por esse engajamento político dentro das mídias sociais. Então, o que é que você, enquanto eleitor, tem que levar em consideração? Tem que levar em consideração aquilo que o governo faz e aquilo que o governo prega. Tá? São coisas totalmente diferentes. E para você pensar numa reeleição do Bolsonaro em 2022, tem que se pesar muito bem essas duas coisas. Tá? O Bolsonaro fala muito, mas faz pouco. Tá? E ainda assim ele consegue atingir o seu público-alvo, que não quer nem saber se a família dele já praticou rachadinha, ou se é envolvida em corrupção, em milícias, isso não interessa para quem é seu eleitor. Tá? Mas você, eleitor em geral, está aqui assistindo esse vídeo e pensa em votar no Bolsonaro ou em outro candidato, tem que ponderar muito bem essas duas coisas, aquilo que se faz e aquilo que se prega enquanto governo federal. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva, assine as notificações e venha participar dessa discussão diária que nós vamos fazer aqui sobre outros temas relacionados à política nacional, à política internacional e temas polêmicos, tá? Do dia a dia. Obrigado, abraço.